bem com vocês? Aqui é a Andréia do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. E hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente, né? Vocês já viram aí no título do vídeo, sobre como eu eliminei mais de 10 quilos, tá? Então, primeiramente, gente, esse vídeo aqui não tem objetivo de atacar ninguém, tá? Vou falar da minha experiência. E também esse vídeo aqui não é para servir de guia passo a passo para ninguém, tá? Eu vou falar sobre a minha compulsão alimentar, tá? Inclusive, vou falar sobre isso, sobre algumas coisas desse tipo, então se for gatilho para você, pula esse vídeo, tá? E vou falar da minha experiência, de como foi que eu consegui melhorar a minha relação com a comida. Mas eu não vou dar dicas aqui pra você seguir um passo a passo, porque, sabe, tipo, eu fiz isso, então faça você também. Não é assim que as coisas são. Mas pode ser que as coisas que eu diga aqui ajude você, eu dê ideias pra você tentar, não sei, coisas diferentes. Então, muito bem, tá? Eu sempre fui, como é que eu posso dizer, cheinha, né, como a gente chama no Brasil, mas eu sempre comi muito quando eu era criança, quando eu era adolescente e tal, eu sempre comi muito. Só que a minha sorte é que a minha mãe, ela fazia comida de verdade, tá? Era verdura, arroz, feijão, essas coisas assim. Então eu comia muito dessas coisas, especialmente, né? E aí eu comprava, sei lá, torta, alguma coisa na rua, mas não era a base da minha alimentação. Então por isso talvez eu nunca tenha chegado assim a quilos extremos. Eu acho que o máximo que eu cheguei a pesar foram 90 quilos, o que já é muito, porque eu tenho 1,67 m, tá? Então é muito peso já para um corpo, né, dessa altura. Mas enfim, então eu sempre comi muito, mas eu comia coisas mais saudáveis e tal. Quando aconteceu, né, a história que eu fui, que eu saí da organização, eu fui repreendida. Se você não sabe da minha história, tem um vídeo aqui no canal contando, tá? Vai dar uma procurada aí. Mas aí eu fui pro México, tá? E chegando lá eu ganhei muito peso. Eu acho que foi aí que eu cheguei a pesar uns 90 quilos, mais ou menos, quando eu tava morando lá. Porque a comida é boa, tá? A comida mexicana é muito boa. Especialmente se você gosta de pimenta, como eu. Sim, é maravilhosa. E também porque eu tava com os problemas emocionais, né? Tipo, eu saí do meu país, fui morar em um país estrangeiro, tinha todos os problemas com a minha família e tal. E aí eu engordei muito. Mas bom, eu tinha um namorado lá, quando a gente terminou, né? Ele terminou comigo, também por causa desses meus problemas emocionais, né? Agora eu consigo enxergar isso, mas enfim, esse assunto para outro vídeo. Ele terminou comigo, aí eu comecei a ficar sem comer, porque eu realmente estava muito triste, eu não conseguia comer. E aí eu fui perdendo peso. E isso me motivou a continuar perdendo peso, né? A fazer dieta, tipo, comer muito pouquinho, a, como se diz, ir pra academia, tá? Eu ia pra academia também. E aí, o que acontece, né? Eu realmente cheguei a perder peso. Eu perdi nessa época aí também uns 10 quilos, mais ou menos 10, 12 quilos. E aí, eu até cheguei até a dar aula na academia, tá? Eu dava aula de spinning e aula de dança também. Não era de nenhum ritmo específico, era só... eu misturava, eu colocava, sei lá, Beyoncé, colocava El Chan, colocava funk, colocava um monte de coisa. E era bem legal, eu realmente adorava dar aulas de dança lá. E as de spinning também. Spinning é aquele da bicicleta, tá? Mas então, muito bem. Aí eu me mudei pra cá, né, pra Holanda e tal. E quando chegou aqui, de novo, eu comecei a comer muita besteira, tá? E olha que no México eu já tava naquela época fazendo... Bom, né, supostamente seguindo a dieta low carb. Eu fiquei assim, né, meio, não obcecada, mas eu comecei a fazer várias coisas low carb, com amêndoa, farinha de amêndoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fui tentando, né. Mas eu nunca fiz a low carb de verdade, assim, certinha.
Então eu não sei, tem gente que faz e gosta, se dá bem, então cada um, né, decida o que faz. Low carb, gente, é uma dieta que você vai comer pouco carboidrato, tá? A comida, tudo que a gente come, rapidinho aqui para explicar, tudo que a gente come é dividido em 3 grandes nutrientes. Isso vai ser importante mais lá na frente também. Então, presta atenção, vem comigo aqui. 3 grandes nutrientes, tá? Que a gente chama de macronutrientes. Que é a proteína, que é assim, vamos dizer, a rainha, né? Proteína, rainha, o resto nadinha. Não, mentira, o resto é importante também. Mas a proteína, vamos dizer que é a rainha dos macronutrientes, porque é a proteína que ajuda no crescimento, ajuda você, por exemplo, a ganhar músculo, etc. E tem também a proteína, tá? Depois vem os carboidratos, que é tipo... como é que eu posso dizer? O carboidrato, a função dele é dar energia. E vem o óleo, né? Proteínas, carboidratos e lipídios. Então, são 3 grandes nutrientes. Todo alimento que você come, bom, nem todo, tá? Alguns, por exemplo, vegetais não vão ter óleos, né? Ou lipídios, como algumas pessoas dizem. Mas, enfim, é só para dar uma explicada rapidinho aqui que são esses 3. E eu realmente fazia dieta low carb. E na low carb você tem que comer muito pouco carboidrato. Então, assim, você tem que comer bastante proteína e um pouco de óleo, tá? Então, por isso você usa farinha de amêndoa para fazer as receitas de bolo, de pão, etc, etc. Mas, enfim, eu tentei fazer essa dieta por um tempo, mas eu não segui direito, porque, assim, gente, pão, eu amo pão, tá? Tipo assim, eu amo pão. Não tô nem falando de pão sofisticado, tô falando cacetinho. Cacetinho pra mim, gente, com manteiga. Ai, meu Deus, nossa, chegar salivei aqui, desculpa. Mas então, eu amo pão, tá? E lá no México, onde eu morava, perto da minha casa tinha uma padaria. E eu acabei ficando amigo dos donos da padaria, às vezes quando eles estavam em época de, não sei, lá no México eles têm Dia de Reis, né? É o dia de reis que a gente tem, mas lá eles fazem um tipo de pão especial que chama Rosca de Reis. E tem um outro pão, gente, agora eu esqueci, que era uma época que eles faziam muito, né? E às vezes eu ia até ajudar eles quando eles estavam lá sufocados. E às vezes me davam pão. Então, assim, imagine, e os pães deles, os pães são maravilhosos. Mas, enfim, então por isso que eu digo, eu nunca consegui fazer realmente a low carb certinha ali. Tá, quando eu vim pra Holanda, eu ainda tava nessa assim, low carb e tal, sem glúten. Porque sim, eu adoro pão, mas eu sou intolerante ao glúten, tá? Não é assim que se eu comer eu vou pro hospital e morro, não é isso. Mas quando eu como glúten, eu sei que eu no outro dia vou ficar inchada, eu vou ficar cheia de gases, sabe? Tipo essas coisas assim. Então eu realmente evito comer glúten. De vez em quando eu como alguma coisa que tem glúten. Glúten é uma proteína do trigo, tá? Só que muitas pessoas têm problemas para processar essa proteína do trigo. E aí a gente fala que as coisas têm que ser sem glúten. Aqui tem bastante opção. Quando eu fui no Brasil agora, eu vi também que tinha algumas opções sem glúten. Inclusive, eu comprei um pão sem glúten. Eu esqueci a marca. Muito bom, muito bom. Mas, enfim, voltando. Aí eu cheguei na Holanda e eu comecei, né, a comer muita besteira, assim, muito... Porque aqui também tudo é pão nesse lugar, tá? Tudo é pão aqui. Tipo, no almoço pra eles é um sanduíche, tá? Eu sei que às vezes a gente come sanduíche no almoço, mas aqui é tipo todo dia comer um sanduíche no almoço. Pra gente no Brasil isso é muito estranho, mas aqui tudo é com muito pão. E aí eu comecei a comer muito pão, sabe? Muito biscoito, tem uns biscoitinhos maravilhosos. Tem um negócio que chama Stroopwafel. Gente, é tipo um biscoito Mirabel, aquele biscoito waffle, mas... Nossa, tipo assim, 10 mil vezes melhor e com um recheio de caramelo no meio. Meu Deus, maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, né? A pessoa vai lá e começa a comer, come um, come dois, três, quatro, cinco, enfim. Então, eu tinha uma relação muito ruim com a comida. E mesmo quando eu tinha perdido, né, os 10 quilos antes,
eu não foquei no mais importante. E olha que eu cheguei aí uma nutricionista, tá? Lá no México. Eu não foquei em resolver, né, em melhorar a minha relação com a comida. Então, isso é uma coisa muito importante, porque pessoas que sofrem traumas, elas tendem a procurar refúgio ou alívio em alguma coisa. Então, assim, a comida dá, né, para algumas pessoas, alívio para as dores emocionais, tá? Então, assim, eu não foquei nisso, sabe? E demorou muito tempo para poder eu entender que o meu foco principal não tinha que ser perder peso. O meu foco principal tinha que ser melhorar a minha relação com a comida, sabe? É entender que eu posso, sei lá, comer um pedaço de bolo. Agora eu faço os bolos, né? Como diz os meninos de Diva Depressão, os bolos sem glúten. Mas assim, que eu posso comer, né, aquilo ali e comer um pedaço, e amanhã eu como outro pedaço, né? Hoje eu tô nesse nível. Então, como é que aconteceu a coisa, né? Eu tentei várias dietas, tentei a low carb, tentei esse negócio de comer muito pouquinho. E aí eu fui assistindo diferentes canais sobre nutrição, pessoas que perderam peso, etc, etc, ou que tinham problemas com a alimentação, tá? Que tinham desordens, né, de ordem alimentares. E aí eu fui formando a minha opinião de como é que eu podia fazer. Mas muito bem. O que acontece também, deixa eu lembrar aqui que teve uma coisa que aconteceu, gente. Primeiro de tudo, eu parei de comer glúten, tá? Porque além de eu ficar realmente, meu corpo não processar bem, eu tenho tireoide de Hashimoto. Então, quando você tem tireoide de Hashimoto, é indicado que você não coma glúten, tá? Alguns médicos dizem, não, você pode comer só gente que é celíaca, a pessoa que tem aquela doença mesmo que não pode, em alguns casos não pode nem encostar em coisa com glúten, tá? Trigo, farinha de trigo, por exemplo, tem glúten, né? Que é do trigo, claro. Então, se encosta ali, a pessoa já pode até morrer por causa disso. Mas eu não acho que seja assim. Eu acho realmente que quem tem problemas na tireoide, como a tireoide Hashimoto, que é o que eu tenho, a pessoa deve evitar comer coisas que podem inflamar o corpo dela. Então, se quando você come glúten, você não se sente bem, e aí então, né, seria interessante você parar de comer glúten. Eu sei que é muito difícil, porque, gente, pão, eu como pão sem glúten, mas não é a mesma coisa do pão normal, tá? Assim, não é mesmo, mas a gente vai se acostumando. Tudo na vida é se acostumar, né? Bom, nem tudo, mas muita coisa. Mas então, eu eliminei o glúten, tá? Eu também, obviamente, comecei a tomar o remédio para o problema da tireoide, então... Mas assim, o remédio só não fez eu emagrecer, tá? Pelo amor de Deus, não vão sair comprando remédio pra quem tem hipotireoidismo ou tireoide Hashimoto pra tomar, não, gente. Por favor. O que acontece? Quando eu comecei a tomar o remédio, eu ainda tava com sobrepeso. Eu não sei quanto eu cheguei a pesar aqui no máximo, mas eu acho que eu devo ter chegado a pesar uns 80 quilos, 80 e alguma coisa. Mas, enfim, eu não vou mostrar foto de antes e depois, tá? Já vou logo avisando. Logo avisando, 3 minutos de vídeo, agora que você avisa. Desculpa, gente. Mas, assim, eu parei de comer o glúten. E aí, eu comecei a fazer uma coisa. Eu comecei a tentar resolver a minha relação com a comida. E como foi que eu fiz isso? Lembra que eu falei lá que dos 3 macronutrientes, né? Gorduras, carboidratos e proteínas. A proteína, né, é a rainha, tá? Vamos dizer assim. Então, eu passei a focar em comer mais proteína. Isso não quer dizer que eu fui lá fazer dieta do Can, ou sei lá, essas dietas que são dietas com muita proteína e pouco carboidrato. Não foi isso que eu fiz. Eu só foquei em comer mais proteína. Quais são as fontes de proteína? Por exemplo, ovo, né? É um alimento integral, maravilhoso. Eu como muito ovo, gente. Eu adoro ovo, eu gosto de ovo, então que bom. Assim, e tem dia que, por exemplo, eu faço o dia vegetariano, então nesse dia eu só vou comer ovo. Ou queijo também, o queijo também é uma fonte de proteína.
Iogurte é uma fonte de proteína. O feijão, soja, todas essas também são fontes de proteína, mas aí são fontes de proteína vegetal, tá? Então, se você é vegetariano ou vegano, mesmo dentro da sua dieta, né, do tipo de alimentação que você segue, você ainda vai achar fontes de proteína. Então, você pode, depois vai lá no Google, olha assim, alimentos ricos em proteína. E também fazer a minha própria comida, tá? Nessa época eu cheguei a pesar quanto eu tava comendo. Mas assim, eu não pesava, eu tô comendo não sei quantas gramas de arroz, não sei quantos gramas de feijão. Não. Eu colocava tudo no prato e pesava quantas gramas eu tava comendo ali. E aí eu ia verificando mais ou menos quantas gramas, né, quanto de comida era suficiente para poder eu me sentir cheia, etc, etc. E isso também me deu a dimensão mais ou menos de quanto eu tava comendo, sabe? Por exemplo, teve uma vez que a primeira vez que eu medi a batata frita, eu comprei um pacote de Ruffles, né? E aí eu coloquei, falei, bom, eu vou comer só 50 gramas disso aqui. E aí eu coloquei, eu continuava colocando e ainda não tava 50. Então eu percebi, olha, 50 gramas é uma quantidade bem interessante de batata frita, né? Considerando que batata frita é um alimento, gente, é bom, mas não é uma coisa que você pode basear a sua alimentação, tá? Agora sim, por exemplo, você pode comer batata, um pouco de batata frita com um pedaço de carne, ou com queijo, ou com alguma coisa, um queijo branco, esses queijos Minas, sei lá, que não tem muita gordura, alguma outra coisa que seja proteína, entende? E mesmo assim, obviamente, não é bom você comer batata frita todos os dias, porque é um alimento que realmente não tem um valor nutricional muito rico. Depois olha no Google o que é valor nutricional, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas então eu foquei, tá, em comer mais proteína. Então, por exemplo, eu continuo comendo bolo, eu continuo comendo biscoito. Como eu falei, eu só compro a versão sem glúten, eu mesma faço. E eu continuo comendo essas coisas, eu continuo comendo batata frita, eu continuo comendo hambúrguer, eu continuo comendo tudo. A farofa, às vezes eu faço aqui, como também. Mas, gente, a diferença é que eu doso a quantidade dessas coisas que eu como e eu faço com que minha alimentação sempre tenha proteína em cada uma das refeições que eu faço, tá? Por exemplo, de manhã, quando eu tomo café, eu sempre como iogurte. E nem é um iogurte caro. Bom, aqui, né, gente, eu sei de novo que eu tô falando do ponto de vista de uma pessoa privilegiada que tá morando na Europa e tal. O que a pessoa pode tentar fazer é fazer trocas. Por exemplo, em feira, tem gente que faz iogurte para vender, ou que, como se diz, não sei, gente, vende fruta, verdura também é muito importante, porque ajuda a se sentir cheio, tá? Então, você pode ir na feira e tal. Eu sei que no Brasil as coisas estão extremamente caras, tá? É um absurdo. Quando eu fui aí, os preços estão caríssimos. Mas que você tente melhorar, né, a sua alimentação da forma que você puder. O que você puder fazer para melhorar a sua alimentação também vai ajudar você a melhorar a sua relação com a comida, tá? E uma outra coisa, gente, claro, a terapia também ajudou e o medicamento que eu tô tomando, tá? O Prozac também ajudou que o pessoal diz que medicamento pra gente doida, né? Como eles gostam de dizer. Um termo não muito bom, mas muita gente fala assim. Faz a pessoa engordar e não sei o que. Não. Depende muito, são muitos fatores, tá? O que faz a gente engordar é a comida. O que acontece é que, às vezes, esses medicamentos, eles fazem com que você fique com mais apetite. E aí, o que é que você faz? Você come... O que é que eu comia, assim? Eu comia iogurte, ou eu comia uma fruta. Eu passei uma parte também sem comer nada com açúcar adicionado, tá? Eu só podia comer frutas, ou mel, que também é um açúcar natural, vamos dizer assim. Eu também fiquei um tempo, né, para reacostumar o meu paladar, porque quando você come coisa muito doce, tipo chocolate, esse negócio carregado de açúcar.
Então é bom a gente reacostumar também o paladar, né? Para poder comer, não sei, comer uma fruta e sentir realmente o doce daquela fruta. Então, não significa que você nunca mais vai poder comer um doce ou alguma coisa, é só para você reacostumar. Também experimentar sabores diferentes, né? Coisas azedas mesmo. E às vezes até amargas, não muito, né? Não é muito a minha praia. Mas às vezes eu como algumas coisas que tem um sabor assim meio diferente. Tem o sabor umami também, que é um sabor. Eu não sei como é que eu vou definir umami, mas é um sabor salgado, vamos dizer assim. É um negócio bem complicado. Depois olha no Google umami. Eu vou deixar o nome, tá? Na descrição do vídeo, aí você pode pesquisar. Mas então, todas essas coisas, gente, juntas me ajudaram realmente a eliminar esses 10 quilos. E é muita coisa. Quando eu olho algumas fotos minhas antes e depois, eu digo, nossa, gente, eu não tinha percebido que eu tava tão gorda assim. E, gente, eu não tô aqui atacando ninguém, tá? Que é gorda, eu tô falando pra mim, porque realmente teve uma diferença muito grande na minha saúde também. Quando eu tava maior, mais dificuldade pra andar. E olha que eu nunca cheguei a um peso assim, sabe, enorme. Eu nunca cheguei a pesar, sei lá, 200 quilos, por exemplo. Ou mais de 100. Nunca cheguei a pesar isso. Mas ainda assim, eu sentia dificuldades. Eu não sei, sabe? Que eu convivo com dor crônica. Mas quando eu diminuí o meu peso, com certeza ajudou também a diminuir um pouco a dor que eu tinha, tá? Então, assim, vale a pena, procure, pesquise, veja fontes confiáveis sobre nutrição, etc., para você criar a sua estratégia. Você tenta coisas, né, diferentes até você achar o que vai funcionar para você, porque com tudo na vida é assim. Você tem que testar até você achar aquilo que realmente vai ajudar você, tá? Então essa é a dica que eu dou. E pode parecer frescura e coisa assim, mas se cuidar, gente, isso também, curar, né? Eu não vou dizer que eu tô curada, porque de vez em quando eu ainda dou umas jacadas aqui e ali, tá? De vez em quando a compulsão vem mais forte, mas aí quando ela vem também eu deixo, porque agora, primeiro que eu não. A compulsão que eu tenho agora é muito menor que antes. Nossa, agora eu como acho que a metade do que eu comia quando eu tava, sabe, no estágio de compulsão mesmo antes, ou até menos. E, sabe, ainda tenho compulsão, porque a gente nunca fala de cura, né, concernente a essas coisas. Nunca é bom falar de cura. A gente vai manejando a situação, né? Todos os dias eu tenho compulsão alimentar e eu sei que eu vou viver com isso pro resto da minha vida. Então, todos os dias eu vou, né, dando passos para melhorar a minha relação com a comida, porque isso realmente é a coisa mais importante. Aí, como consequência, vem a perda de peso. E, assim, eu me sinto muito melhor no meu corpo quando eu estou menor. Ah, tá. E outra coisa, eu não tô aqui para endossar padrões de beleza, porque, inclusive, se você for olhar o meu corpo, eu ainda tenho banha, eu tenho celulite. Não, celulite eu não tenho, mas eu tenho muita estria. Celulite eu não tenho ainda, tá? Porque eu tenho certeza que daqui a pouco aparece. Então, não para endossar padrões de beleza, tá? Isso é uma outra coisa. Eu sempre quis ser extremamente magra, porque eu sempre fui grande. Eu sou uma pessoa grande, tá? Mesmo agora que eu perdi peso, eu sou uma pessoa grande. Eu tenho o ombro largo, sabe? Eu sou uma pessoa grande. Eu sou uma pessoa... O meu tamanho sempre é médio, vamos dizer assim. Mas, para os padrões de beleza, eu sou grande. Eu sou até gorda para alguns padrões de beleza. Se você for pegar os corpos que geralmente, né, as pessoas colocam. Mas, enfim, você tirar também, né... Desfazer essas ideias que colocam na mente da gente, que a gente tem que ser extremamente magra para poder ter algum valor, etc, etc. Mas, assim, é uma série de fatores. Se vocês quiserem mais dicas sobre isso, gente, deixem aí nos comentários e eu vou tentando responder as perguntas de vocês, tá? Eu vou tentando responder como eu puder. Mas, então, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo diferente. Espero que vocês tenham gostado.
E até o vídeo, né? Também para ficar um clima mais levinho, vamos falar de outra coisa. Levinho, falar de compulsão alimentar é levinho. Não é não, gente, mas é um assunto também que eu acho interessante porque envolve autocuidado. E autocuidado é muito importante para poder a gente sobreviver, né, nesse mundo. Enfim, até o próximo vídeo no domingo. Beijos e tchau, tchau!